Bom dia. Hoje é dia 14 de junho de 2024 e estamos novamente aqui para um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e aqui comigo Marcos Demarque, o nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. Sexta-feira de uma semana muito movimentada, né, tanto do ponto de vista do que aconteceu no cenário internacional, que vai ser o foco aqui inicial, mas também aqui no Brasil, né? Muita atrapalhada na área fiscal, né? Os mercados se deteriorando, e falaremos ainda um pouco do que tem para a semana que vem, que é a tão aguardada, né, reunião do Copom. Mas vamos lá, primeiro, Estados Unidos, dados de inflação, reunião do Fed, os mercados reagiram favoravelmente, né? Sim, Caval. Acho que foi uma semana, assim, se a gente pegar do começo do ano para cá, talvez tenha sido a melhor semana em termos de notícias pelo lado da inflação nos Estados Unidos, né? E por que eu digo isso, né? Não foi apenas um indicador de inflação que trouxe notícias benignas, né? A gente teve, primeiramente, a divulgação da inflação ao consumidor na quarta-feira nos Estados Unidos, que veio bem abaixo do esperado, né, para a métrica do núcleo, que é o que acaba importando ali para a decisão de política monetária. O esperado era uma variação de 0,28% no mês contra mês, né? Estou falando dos dados de maio, e veio 0,16%. Então veio bem abaixo. Aí. Parece pouco, mas é bastante. Essa surpresa baixista aí na inflação. E, obviamente, isso trouxe um impacto, como você disse, nos ativos de risco, especialmente na curva de juros americana, mas também bolsas de valores. Mas eu destacaria também que o indicador de inflação ao produtor de maio, que a gente teve divulgado ontem, também veio com notícias mais benignas. Agora pela manhã saiu um indicador que não é tão olhado de perto, mas também com notícias positivas, né, que é o índice de preços de produtos importados, né, no final das contas, como os Estados Unidos importa muito produto de fora, né, bens de consumo, e também veio com uma inflação um pouco mais baixa que esperado. Então a gente teve 3 indicadores seguidamente aí com números mais benignos do ponto de vista de inflação. Então desse ponto de vista aí, eu acho que desde dezembro do ano passado que a gente não via uma semana tão positiva. E afetou, né, tanto o juro longo, né, que vamos lembrar que na sexta passada tivemos a divulgação de dados do mercado de trabalho, né, Sim. Acima do esperado, enfim, a Treasury acabou escalando novamente a montanha, chegando ali perto de 4,50, e tivemos uma queda substancial essa semana. Isso, está por volta de 4,20 agora, a taxa de 10 anos, né, em cima disso que você falou, né, assim, um mercado de trabalho que puxou muito a taxa no final da semana passada, e hoje, aí, depois de 3 dados seguidos, um alívio significativo. Bom, e também a reunião de política monetária do Banco Central norte-americano, o Fed, né? Nada de novo do ponto de vista da comunicação, mas como foi uma das reuniões em que se divulga, né, as previsões, a gente teve mudanças aí importantes em termos da sinalização do tamanho do ciclo. Né? Acho que 4 vezes ao ano o Banco Central norte-americano divulga as novas projeções econômicas. Essa foi uma reunião que a gente teve as revisões. Não que tenha algo muito expressivo ali, mas em relação ao cenário lá que a gente tinha em março, houve uma diminuição na expectativa de quantos cortes o colegiado como um todo espera para o ano. Anteriormente eram 2 cortes, agora tem um corte só quando a gente olha a mediana das expectativas dos membros do Fed, né? Mas assim, quando a gente se debruça no dado, olha ali, são quase 20 diretores votando, né, colocando as suas opiniões da onde eles acham que vai estar os juros, o desemprego, o PIB no final do ano. A gente vê que foi uma bola bem dividida. Foi por um ou dois votos ali que se expressou na mediana apenas um corte. Tanto é que esse foi um dos pontos que o presidente do Banco Central, o Jerome Powell, na entrevista coletiva, fez questão de destacar, né, que o famoso close call, né, foi um negócio bem acirrado ali em termos de projeções entre os seus membros. Né? E ele disse que perfeitamente, a depender da evolução dos dados, é muito compatível, é totalmente compatível aí com 2 cortes se a inflação continuar caminhando na direção como a gente viu essa semana.
Perfeito. Inclusive a precificação de mercado voltou, né, Isso. em direção a duas Agora, quedas, agora há pouco, antes da gente descer aqui, estava exatamente 2 cortes precificados daqui até dezembro. Então, de fato, mesmo depois do mercado de trabalhos mais robusto na sexta, os dados de inflação aí estão levando o mercado a acreditar que existe uma chance concreta de 2 cortes esse ano. E agora é torcer para que aquela encomenda, né, que o Fed tem feito de 2 a 3 indicadores positivos, Isso. na verdade ele quer ver uma sequência, né, ela se materialize. Nesse sentido, o corte em setembro poderia realmente se tornar a realidade. Quando a gente observa um pouco os grandes bancos lá fora, os economistas, o que eles estão colocando de expectativa para o ciclo, né? A gente vê que tem uma bola bastante dividida, de quando vai ser uma turma achando que vai ser mais para setembro, outra turma um pouquinho menor, acho que é dezembro. Acho que está bem calibrado isso. Mas eu diria, Caval, que tem um aspecto até mais relevante nessa história, pelo menos do meu ponto de vista aqui, é que nos últimos meses, 2, 3 meses, a gente já teve alguns bancos centrais de países desenvolvidos reduzindo os juros, né? A Suíça, o Banco Central Canadense semana passada, o Banco Central Europeu também cortando os juros a semana passada. E isso é feito em cima do quê? De inflação que está caminhando na direção correta. Mais cedo ou mais tarde, isso iria acabar acontecendo nos Estados Unidos. Então, acho que... E vai acontecer em outros países desenvolvidos. Então, acho que, no final das contas, é só mais uma... É a concretização daquilo que a gente já imaginava que iria acontecer, talvez um pouco de maneira um pouco mais tardia do que a gente imaginava. Mas está acontecendo. No final das contas, acho que é isso. E enquanto o mundo comemora, o Brasil afunda, né? O que nós observamos essa semana é que, na contramão dos mercados internacionais, aí, beneficiados, né, por essas divulgações, né, favoráveis aí, do lado da inflação nos Estados Unidos, nós tivemos aqui, né, mais um capítulo, né, da deterioração do quadro fiscal, expresso na MP que o governo enviou ao Congresso para compensar, né, o impacto da desoneração de folha, né? Mas antes disso, eu queria dar um passo atrás, porque na própria sexta-feira, né, da semana passada, ali, após termos aí feito a gravação do podcast anterior, boatos, né, rumores no mercado começaram, né, a fazer preço, dando conta de uma reunião privada do ministro Fernando Haddad, em que ele teria admitido dificuldades do ponto de vista de entregar, né, o bloqueio de recursos necessário para cumprir a regra de gasto no ano de 2024, né? O que quer dizer isso exatamente? A gente está vendo, né, que as despesas obrigatórias ligadas à Previdência e outros benefícios sociais, elas estão nesse ano tendo uma evolução, um crescimento muito mais rápido do que o antecipado, né? E a gente tem que também lembrar, né, que a regra fiscal ela estipula não só uma meta, né, a diferença entre receitas e despesas, que também é foco dos mercados, vai haver mudança da meta, não vai haver mudança da meta, mas além disso existe um limite para o crescimento do gasto, né, que é o 2,5% real, né, frente àquilo que foi realizado no ano passado. E é aí que aparece a dificuldade, porque com a elevação dos gastos obrigatórios, o nome já diz, você não tem como reduzir, teria que haver algum tipo de contingenciamento, algum tipo de bloqueio preventivo, né? Alguns falam em 30 bilhões, para que se mantivesse, né, se limitasse o crescimento da despesa dentro dos 2,5%, que é a regra aprovada no ano passado. O ministro Fernando Haddad teria dito, né, não foi uma reunião fechada, que havia dentro da ala política do governo resistências a esse tipo de bloqueio, que talvez até isso pudesse, de uma maneira, né, hipotética, levar até a ampliação desse limite, né? Ninguém sabe exatamente como isso foi dito, em que contexto, mas
foi suficiente, né, para que já na sexta-feira os mercados, né, tivessem um comportamento muito negativo. E nessa semana, né, aí sim, já dentro de um humor vindo lá de fora muito favorável, os mercados aqui continuaram nessa deterioração. E aí o foco foi, né, a EMP desastrada que o governo enviou, né, limitando a compensação cruzada, né, de créditos de PIS/COFINS, que atingiu em cheio, ou atingiria, né, já não está mais na mesa, em cheio os exportadores e particularmente, né, o agronegócio, que todos sabemos, né, tem sido, vamos dizer, o carro-chefe da economia brasileira nos últimos anos, enfim, e que tem também uma representação política expressiva no Congresso, né? O fato é que, resumidamente, as resistências à SMP foram de tal tamanho que o presidente do Senado acabou tendo que devolver, né, em parte, né, a MP no que toca a esse mecanismo, né, de restrição das compensações, que, no entendimento do presidente do Senado, que eu acredito que está correto, não respeitava, né, a ideia de que da anterioridade da medida tributária, né, onde você precisa preparar o contribuinte, dar ele tempo, né, para para um novo tributo ou uma majoração de alíquota que for ser implementada, né. A leitura política foi de um grande desprestígio ao ministro Fernando Haddad, né? Agora não está claro como se dará essa compensação dos impactos da desoneração de folha, lançando, né, novamente uma nuvem cinzenta em termos do atingimento da meta fiscal, da sustentabilidade das contas públicas, né? Eu, 2 dias atrás, tive a oportunidade de dar uma entrevista, né, para o Veja Mercados, né? E o que é a minha impressão é que, de um lado, a gente tem a Fazenda tentando, né, fazer um ajuste via receita. Do outro lado, você tem a ala política do governo que não quer, né, correr esse tipo de ônus, né, e simplesmente quer, né, financiar o aumento de gasto por intermédio da elevação da dívida pública, né. Qual deles está correto, né? A meu ver, nenhum dos dois, né, porque fazer um aumento de carga tributária, em particular de má qualidade, como foi proposto, né, já está claramente chegando, né, num limite, né, de tolerância ou de intolerância da sociedade. E aqui não estamos mais falando, né, da revolta da Faria Lima, né, e sim do próprio empresariado, do agronegócio e tudo mais. Então, tanto a sociedade como um todo, né, o empresariado, a classe política e também, podemos até dizer, o mercado, né, entendem que o foco tem que ser o controle da despesa, né. Depois da derrota da MP, do enfraquecimento da tese de ajuste via expansão de receitas, nós vimos aí algumas manifestações da ministra Simone Tebet falando em algum tipo de controle de gastos, enfim, mas a gente sabe que aonde está o grande problema, que é a despesa obrigatória, a volta da indexação de saúde, saúde e educação à receita, o aumento real do salário mínimo, enfim, tudo aquilo que o novo governo propôs é onde, né, mora a insustentabilidade da trajetória fiscal. E parece muito pouco provável, né, que isso vá ocorrer por ação do atual governo, né? Então a gente tem aí claramente vamos dizer assim, uma sinuca de bico, porque o Congresso, a sociedade não parece mais querer avalizar, né, aumentos adicionais de carga tributária. Vamos lembrar que no ano passado o governo teve uma série de vitórias aí já estimadas aí em 1% do PIB de aumento de arrecadação,
mas acho que há limite para ir além disso. E o governo, por outro lado, né, a ala política que não admite conversar, né, sobre qualquer tipo de controle da despesa, e isso está muito claro, inclusive, nas palavras do presidente Lula. Né. Então, daí decorre, né, o comportamento aí muito negativo, né, dos nossos mercados em termos relativos. Né. Quer dizer, hoje a gente olha os ativos brasileiros, eles estão, né, na rabeira aí do desempenho dos mercados internacionais. Quando a gente olha essa semana muito benigna, por conta do que a gente falou no começo da nossa conversa aqui, a gente vê que o Brasil não se beneficiou em nada. Né? E basta falar que a Treasury estava perto de 4,50, né? A Treasury de 10 anos no final de semana passada, está quase 4,20 agora, e uma taxa de juros de 5 anos no Brasil está em 12,1% e estava 12% no final da semana passada. Além de já ter subido muito nas semanas anteriores, não teve nenhuma redução vinda desse alívio lá fora. Coisa que a gente observou desde meados de setembro, outubro do ano passado, que a correlação entre os juros americanos e os juros brasileiros era muito grande. Essa correlação se desfez muito em cima dos fatores domésticos, muito pautado nesse desequilíbrio macro aí pelo lado fiscal que você mesmo citou, Cavão. Brasília inviabilizando o Brasil, né, num contexto aí que, no conjunto, né, no contexto global muito complexo, mas que, né, tem vetores benéficos para nós e nós estamos mais uma vez desperdiçando a oportunidade, né, de caminhar junto, né, desse cenário global mais benigno. Enfim, na semana que vem o foco será novamente a reunião do Copom, né, lembrando que a última foi talvez uma das reuniões do Copom mais emblemáticas, né, de toda a história do comitê, certamente, né, depois da autonomia, foi a mais emblemática. Que mais repercutiu. Com consequências, né, muito negativas do ponto de vista de formação de expectativas, mas parece, né, que o consenso que acabou se formando de manutenção, ele agora é amplamente apoiado, né, em termos das previsões dos analistas, né? E essa semana, inclusive, os dados que nós tivemos aqui no Brasil não ajudam, né, a tese de redução adicional da Selic. Né? É claro que o próprio movimento do câmbio já vai na direção oposta, mas nós estamos no contexto aí de uma inflação ainda, né, resistente, atividade forte. Né? Em relação à última reunião de política monetária dividida, como você disse, né, houve uma deterioração expressiva do câmbio, especialmente nas últimas 2 semanas. Uma contínua deterioração das expectativas de inflação em cima da própria divisão do Copom e do jeito que está sendo tratada a questão fiscal. Então, do ponto de vista de olhar o ponto que a gente estava na última reunião para agora, houve uma piora do contexto como um todo, né, Caval? E para adicionar a isso, acho que tem que destacar o fator economia, que o que a gente observou no primeiro TRI, conforme conversamos na semana passada, que cresceu mais que esperado, cresceu 0,8% no primeiro TRI. E os primeiros indicadores do segundo TRI, né, saíram os primeiros indicadores de abril, indicam, né, a manutenção de um bom momento da economia. Um bom momento no sentido, inclusive, de uma economia forte, mercado de trabalho apertado, desemprego caindo, massa salarial subindo. Então, esquecendo um pouco o fator fiscal, a gente tem aí talvez a questão do hiato do produto, né? A economia brasileira talvez crescendo um pouco mais do que o potencial. Então, só isso, por si só, isso já levaria a uma maior cautela por parte do colegiado na decisão de política monetária, né? E tem esses outros fatores que a gente citou. Então, acho que no final das contas se criou uma massa crítica, né, por todos os lados, que o mais provável, inclusive com algumas sinalizações bastante concretas nessa direção, de que a manutenção na semana que vem da Selic, onde ela está, em 10,50, é altamente provável, com um colegiado em cima, né? Então, acho que de maneira unânime em cima da manutenção dos juros, né, Caval?
Exato, acho que as sinalizações, ao menos, né, parecem ter sido na direção de se reestabelecer dentro do Copom uma trégua, né, entre os diretores indicados pelo governo anterior, os que se juntaram ao Copom esse ano, né, de forma que não persista, né, ou não se aguce, né, não se acentue a desancoragem das expectativas, né? Acho que todos os elementos aí desde a última reunião caminharam desfavoravelmente a cortes adicionais, né? As expectativas continuaram subindo, nós temos uma atividade forte, a própria inflação corrente não dá Subiu o trégua. dado da inflação essa semana, o IPCA fechado de maio foi um pouquinho acima do esperado, tanto na divulgação, no headline, como nos seus núcleos, serviços subjacentes adicionam nesse sentido essa percepção, né? Exatamente. Então as previsões do Copom elas vão ser certamente afetadas, né, pelo componente das expectativas que piorou, o dólar que subiu, enfim. Então a margem para a redução não existe mais, né? A dúvida é se teríamos, né, uma votação dividida novamente, né? Parece que pelas sinalizações isso hoje é menos provável, mas vamos ver, né, o que acontece, porque ninguém esperava, né, aquele Copom de 5-4 na última reunião e não podemos descartar surpresas. Bom, ficamos por aqui, agradecemos aí mais uma vez todas e todos que têm nos dado aí a honra da audiência, da participação e um bom fim de semana aí a todos e todas. Até uma próxima.